A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo e também na entrevista técnica da semana, voltada então aos produtores das regiões Centro e Sul, né? A gente está conversando então com o Gabriel Hofstetter, que é engenheiro agrônomo da unidade da Cotriel de Capão do Valo. Ele atende então a Capão do Valo, né? E toda a região de Rio Pardo, Cachoeira do Sul, ali a região de Candelária, né? Então ele vai passar para nós um pouco desse desenvolvimento das lavouras naquela região que tem uma altitude, tem uma questão toda de desenvolvimento e de implantação de produtos totalmente diferente da nossa região, por isso que a gente exibe esse programa também e a gente também coloca, faz questão de trazer para o produtor das regiões Centro e Sul, pegando ali também da região do Salto do Jacuí em diante, que esse programa vai ao ar também na rádio Geração do Salto do Jacuí, então a gente faz essa entrevista valorizando também o trabalho que é realizado nessa região sul, que é a região mais distante da área de abrangência da cooperativa. Bom, Gabriel, vamos falar sobre a implantação da lavoura. Predominantemente, né, o produtor da região fez o plantio da soja mais outubro, novembro, dezembro. Como é que foi depois essa implantação pós excesso de chuvas, principalmente no mês de setembro, que o produtor estava muito apreensivo? Saudação, Gabriel, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Saudação, Roger, a todos os associados da Cotriel. Estou feliz de atender de vocês. E nós tivemos um cenário atípico. Nós viemos de um ano de uma seca que prejudicou muito, partindo diretamente, não passamos por um ano normal, passamos diretamente para um ano com muita chuva, né? Isso acarreta em vários problemas para o produtor aqui, que foi a questão de ter uma dessecação no inverno ali e ter dado muito tempo entre tu poder dessecar e poder plantar, e a questão até do calendário de plantio. Nós estamos aí com o final de outubro e eu tive produtores que terminaram agora em janeiro somente o plantio deles. Então foi bem escalonado, né? Mas assim, centrou-se mais, acredito, no mês de dezembro, os plantios aqui da região. Esse produtor ele teve que escalonar principalmente por uma questão forçosa de solo e também, né, Gabriel, nós estávamos com um solo ao mesmo tempo que extremamente úmido, um solo que não estava com uma temperatura adequada para fazer esse plantio, para a implantação dessa cultura da soja, na qual o produtor esperava um cenário bem diferente, tá com uma expectativa muito diferente do cenário em relação aos 3 anos anteriores, né? Exato. Nós aqui temos uma região com muito variados, nós temos a Petrevalha, né, o banhado, então esse foi deixado para plantar. Ano passado, diferente, na seca, começou a ser plantado por esses banhados, aí nunca tinham sido plantados, foram plantados no passado, e o produtor ia subindo para a coxilha conforme tinha umidade. Esse ano não, a gente foi conseguindo por onde conseguia entrar plantando, foi se agarrando para o final para essa questão do banhado. E muitos lugares ficaram, sim, sem plantar. Produtores que deixaram, produtores menores aí tiveram que deixar 3 hectares, produtores grandes até 10, 15 hectares, foi deixado para trás sem plantar. Bom, como é que foi essa Uma realidade implantação? bem diferente. Bom, Gabriel, como é que foi essa implantação? Ela foi uma implantação predominantemente no limpo, ficou muita invasora, ficou muita planta guaxa, porque nós tivemos mais umidade do que frio nesse último inverno da safra 2023, de inverno, e que o produtor também já, né, plantou, investiu no trigo, mas não obteve aquele resultado. Como é que ficou o residual de invasoras aí para delegado para fazer essa implantação da soja? Bom, Roger, a nossa região, o trigo não é uma cultura tão importante quanto é no norte do estado. A gente está tentando implementar isso, né? Aos pouquinhos estamos conseguindo. E eles, com certeza, uma ferramenta de manejo nas daninhas. Mas, no geral, conseguimos sim um bom controle, principalmente o produtor que fez uso de estratégia de pré-emergentes, tá? Que está sendo essencial, vendo diferença todas as lavouras, onde foi botado pré-emergente, um cantinho ali, uma passada deixou sem passar, porque perto de um vizinho, alguma coisa assim, tu vê a diferença onde foi usado e onde não foi usado. No geral, conseguimos controlar bem as plantas daninhas, tá? Tem um certo complexo que é um pouco mais complicado, algumas plantas daninhas, mas conseguimos sim controlar. A exceção dos casos, como eu comentei antes, o produtor dessecou, esperava para poder plantar daqui uns dias, foi lá em outubro isso aconteceu, e aí veio mais uma vez de chuvas fortes, e aí não conseguiu entrar na área baixa, retorna a umidade, e ele acaba tendo um intervalo muito longo,
e esse pré-emergente, essa aplicação não foi eficiente, acabou vindo novamente um novo fluxo de plantas daninhas, o produtor tem que redessecar para poder implantar a cultura. Tem alguma invasora em especial que está preocupando, que está sendo registrada em maior intensidade aí, que dificultou um pouco o desenvolvimento inicial da lavoura da soja aí na região sul, Gabriel? Assim, temos um bom controle de buva aqui, tá? Apesar de a buva ser uma planta que nos preocupa, mas como eu falei, estratégia de uso de pré-emergentes dentro da marca, são várias marcas comerciais que a gente trabalha e que tem dado um bom resultado, tá? A gente viu que isso ajudou muito para a buva, porém algumas plantas ainda preocupam. A poaia branca, né? Que aí em cima eu sei que não é tão problema, mas aqui para nós começou a ser um problema, ela está muito resistente a glifosato, aplicações aí, 3 litros comercial, às vezes está deixando a desejar. O caruru, que também já é um problema em todo o nosso estado, também tem sido um problema. A exceção de lavouras, que é com o uso de algum pré-emergente específico para o caruru, ou lavouras que são com sistema enlist, que vem agregando muito, que é essa soja que planta e é aplicado 2,4-D por cima, que está controlando bem o caruru. A gente tem sim algum problema com ele. E mais especificamente, partindo da parte de folhas, a gente tem sim alguma resistência em capim amargoso e está surgindo pé de galinha, né? Está sendo complicado o controle também. Conseguimos ainda, já com dificuldade. É uma coisa que antes o glifosato sozinho controlava, agora está ficando mais complicado. Bom, agora a gente vai falar do que está preocupando realmente esse ano o produtor, né? A gente está conversando com o Gabriel Stetter, que é engenheiro agrônomo da unidade da Cotriel de Capão do Valo. Bom, Gabriel, a questão das doenças. Esse ano, né, todo mundo sabe, o esporo da ferrugem está no ar, né? É inevitável, a temperatura favorece, a umidade favorece. Como é que está a questão da ferrugem aí na região sul? Ela está mais intensa ou tem outros fungos, outras doenças que estão entrando mais e que merecem, por parte do produtor atendido pela unidade de Capão do Valo, da região de Candelária, Cachoeira do Sul e Rio Pardo aí, e lá perto de Pantano Grande, claro, tem produtores associados da Cotriel, é o que está exigindo mais em termos de atenção por parte da questão de doenças. Nós temos, sim, a preocupação com a ferrugem, né? Ela é um bicho-papão, que a gente tem medo, mas o produtor em geral foca em ferrugem, tem medo da ferrugem. Mas eu procuro mostrar ao produtor sempre, desde a passada, que existem outras doenças que também podem nos tirar muita produção e que a gente, às vezes, acaba controlando, pensando em ferrugem, mas a gente não sabe nem identificar ou não conhece elas, que é os casos das doenças de final de ciclo, né, as manchas foliares do soja, que é a cercospose e a septoriose, por exemplo, que o produtor vai reconhecer facilmente quando ele vai colher no caminhão, ele vê aquele grãozinho arroxeado, que quando vai olhar a semente, ele vai diminuir um pouquinho o valor da semente, ele diminui um pouco a qualidade, né? Não afeta a comercialização, mas afeta a qualidade do grão na questão de germinação e vigor. E é uma doença, sim, que o pessoal está aprendendo a cuidar, está olhando mais um pouco para ela, mas, sim, o nosso principal medo continua sendo a ferrugem, e a gente não pode ao pé esse ano, né? Aqui não foi achado esporos ainda aqui na região, nós temos alguns coletores da Emater aqui, eu converso com o pessoal, a gente está adorando, mas não estamos fazendo o nosso papel. Estamos já cuidando da lavoura desde cedo, fazendo fungicidas de qualidade, fungicidas premium, respeitando a interaplicação, para que quando chegar esse esporo aqui, ele esteja numa condição não favorável para o desenvolvimento da doença. Bom, Gabriel, como é que está a questão das lavouras de milho? Onde que elas estão aí na região que você atende e como é que está a questão do desenvolvimento e as perspectivas de produtividade da lavoura de milho na região sul da Cotriel? O milho aqui na nossa região, ele é plantado a partir de final de julho. Em agosto começa a plantar o milho. Então, tem lavouras que já estão sendo colhidas, a maioria delas já está na fase de maturação ou de colheita, tá? E, infelizmente, ao contrário do que a gente esperava, as produtividades não estão sendo tão boas. Nós pensávamos aí em colher 150 sacos por hectare, e alguns produtores metade disso somente, em função de que, apesar do milho estar muito bonito, ele ter um desenvolvimento inicial, a gente ter feito os tratamentos, adubação correta, um excesso de chuva bem no período
da floração, né, na período ali que o milho pendoa, e aí esse grão de pólen lavado, não fecundar a espiga e não formando o grão. Então, ficou muitas espigas com grão falhado e isso vem afetando também o rendimento. Então, produtores aí, temos nas nossas mais variadas áreas, né? Por mais pro lado de Rio Pardo ali, parece que não aconteceu tanto esse fato. E estão escolhendo, sim, 130 sacos por hectare. Temos também produtores bem perto da Cotriel ali, que estão colhendo 70, 80 sacos só por hectare de milho. O que é preocupante, porque a gente sabe que o custo de produção é acima disso. Então, esse ano foi um ano que o pessoal resolveu reinvestir no milho novamente e não está colhendo resultados. A gente tenta não fazer o pessoal desanimar, porque a gente sabe a importância que é o milho no sistema e no benefício que ele vai trazer a longo prazo para a cultura da soja também. Gabriel, para finalizar, o que a gente pode dizer é que esse ano está bem melhor o cenário de chuvas, de umidade, e a soja está respondendo efetivamente a essa precipitação positiva que nós estamos tendo esse ano, né? Não, com certeza. Graças ao nosso celestial que está mandando água para nós estamos sim conseguindo ter uma produção, um desenvolvimento adequado da soja, né? Aqui não faltou chuva, chegou a dar uma escada ali de 10 dias e algumas lavouras específicas sentiram um pouco, porque, e eu vi que isso também aconteceu aí para cima quando eu estive ali perto de Espumoso nos últimos dias, porque foi criado sempre com uma quantidade boa de água no solo, ele acabou não enraizando como deveria no ano de seca, como ele vai buscar água. Então, quero esticar ele já um pouco. Mas, mesmo assim, o desenvolvimento dele está muito bom. Nós temos lavouras aí já com vagem, temos lavouras que estão assim começando a... Porque teve esse escalonamento de plantio de outubro a janeiro. Então, lavouras pequenas, lavouras grandes, e todas elas estão vindo muito bem. Nossa preocupação está sendo manejar as doenças, e principalmente aqui nós estamos tendo um surto muito grande de lagarta. Então, a gente está cuidando, fazendo plano de batida, está fazendo monitoramento, porque é um problema que estamos tendo, e temos que controlar para evitar maiores perdas, né? Apesar de nós estar tendo uma boa área foliar na soja, não podemos deixar ter perdas para afetar o enchimento de grão depois. Muito bem, a gente agradece ao Gabriel Hofstetter, que é engenheiro agrônomo da unidade da Cotriel de Capão do Valo, falando para nós então acerca das lavouras de verão, soja e milho na região atendida pela unidade de Capão do Valo, os municípios de Rio Pardo, Candelária e Cachoeira do Sul. É a entrevista técnica da semana.